Dando partida para mais um Acelera Motor. E essa semana a gente está aqui na Rua Colômbia, na Aston Martin, que é essa loja maravilhosa que vocês vão acompanhar alguns carros daqui. Bom, acompanhe conosco as matérias de hoje que estão especiais. Mini Cooper 360, designer da Volkswagen Brasil-Alemanha, dicas de manutenção. Agora com vocês, dois irmãos que são apaixonados pelo Mr. Bean. Quer dizer, pelo Mr. Bean não, pelo carro dele. Acompanhe aqui no Acelera Motor. Hoje você vai ficar conhecendo um pouquinho mais desse carro maravilhoso, Mini. Bom, apesar do carro ser Mini, tem muita coisa para falar. Goy, conta um pouquinho pra gente como é que começou a sua empresa especializada em Mini Cooper. Surgiu um Mini para comprar, a gente já gostava do carro, sempre via, porque não tinha, era difícil Gostava por pra causa caramba. do Mr. Bean, né? Ele não quer falar, mas tem uma coisa, todo mundo gosta, quem não gosta do Mr. Bean, né? Exato. E não tinha muito. Então quando a gente viu o primeiro, assim, a gente começou a reparar nos detalhes que tinham, falou, pô, mas é diferente, o motor é tudo junto, motor e câmbio, então falou, bom, vamos comprar um. Aí eu comprei um, vendi o carro que eu tinha na época e comprei um, fiquei usando. Aí começamos a mexer, começamos a entender do negócio, e aí começaram a surgir outros, e aí, enfim, todo mundo levava pra gente mexer. Bom, falando em modelos, que ano que começou a Mini, que ano foi lançada e quais são as principais alterações diante de todos esses anos, essas décadas? Tá. O primeiro modelo de Mini começou em 59, ele foi lançado e eles eram fabricados pela Austin e pela Morris, duas fabricantes inglesas que produziam em diferentes fábricas o mesmo modelo de carro. Ele foi em 59, ele saía nesse modelo padrão, não perua, com vidro de correr, dobradiça do lado de fora. Esse foi o primeiro modelo. E esse Mini, nessa época, que motor que ele saía? Ele saía com 850 cilindradas. Era um motor 4 cilindros, foi o primeiro transversal da história e ele já saía com motor e câmbio junto, que foi o grande... Revolução, né? Por isso que ele conseguiu colocar todo esse espaço. O radiador era lateral, então ele conseguiu deixar ele tudo aqui na frente, num conjunto mecânico só. Inclusive, pouca gente sabe, mas o óleo que alimenta o câmbio é o mesmo do motor e vice-versa, né? É tudo junto, é um óleo só. Durante todos esses anos, desde a fundação da Mini até a década de 90, mais ou menos, que ficou esse Mini, esse estilo de Mini, Isso, depois que mudou, né? Até 2000, Até 2001. Quais são as mecânicas que saíram? Tinha 850, tinha 1000, 1200 e... Como é que era? Eles tinham os 850, o 998, né, que era quase 1000, tinha o 997 também, que era quase 1000, o 1000, 1100 e o 1275. Me diz uma coisa, qual que foi o maior desafio da 360 aqui, falando de Mini? Qual que foi o maior desafio para ser restaurado? O maior desafio está sendo esse carro, que ela é uma perua delivery, não sei se vocês conseguem ver daí. Ele é fechado, ele é um carro de entregas, então esse, por sinal, ele ficou muito preservado por justamente ser um carro de entrega. Então ele, não sei, acho que o antigo dono não usava, ele só teve um dono. É um carro comum aqui no Brasil, deve ter uns 20, 30, né, no Brasil? Esse não, esse é o único do Brasil. O único exemplar do Brasil, esse carro. Ele é o 62, é o primeiro modelo de Mini e ele está sendo o maior desafio. É um monte de detalhezinho diferente, então ele está sendo bem legal de trabalhar. Agora, pô, um carro de 62, a gente está aqui no Brasil, a Mini Inglaterra, lá do outro lado do oceano, como é que você faz com peça? Nós temos os distribuidores de lá, temos dois principais, um que é mais a parte de preparação, que nós também trabalhamos com preparação de motor, suspensão, tudo mais. E tem a parte mais original,
Então são dois distribuidores diferentes que a gente importa. Então até hoje você tem, por exemplo, por mais que a gente possa fazer funilaria no Brasil, você tem também as peças de lataria para ser importadas tem também. Tudo. Esse carro foi um exemplo que a frente inteira dele é nova, são peças novas, tirando o capô. Os paralamas são novos, essa moldura é nova. Então toda a parte de lata que precisar desse carro, como qualquer modelo, você encontra ainda em produção. Tá, e eu notei que o assoalho desse carro está impecável. Ele é novo também ou ele estava muito bem? Foi restaurado? Foi restaurado, mas ele estava em ótimas condições. Por isso que eu falei que acho que ele nunca foi usado para entrega. Tá, e o próximo desafio depois desse aqui, apesar que você tem vários carros aqui, que acho que toda a restauração, não importa se é uma Mini, se é uma Bel Air, qualquer carro, é um desafio. Mas depois desse aqui, o próximo desafio é aquele outro ali que tem uma história toda particular, né? Esse aqui é um carro nosso. Nós encontramos ele numa garagem e está desmontado desde a década de 80. E daqui a pouco vocês vão ver como ele vai ficar. Bom, o irmão dele está muito escondido lá atrás, deve estar no meio da graxa, no meio das peças. Vamos ver o que ele conta pra gente. Bom, Luiz, pelo que você me falou, sua especialidade é mecânica, você é formado em mecânica, mas de onde vem essa paixão por mecânica e por restaurar carros clássicos? Desde que a gente nasceu, desde que eu e meu irmão nascemos, meu pai já tinha homezeta na garagem. Ele sempre foi um fanático por homezeta, por mecânica, e é engenheiro mecânico também, formado. E isso desde pequeno a gente acompanhava, mexia com ele, ajudava, e isso foi pegando. Peguei gosto, fiz engenharia mecânica por gostar, por mexer em mecânica. Me formei, comecei a trabalhar na área de engenharia, mas os carros sempre falaram mais alto, carros antigos principalmente, e acabei mudando. Montamos uma oficina pequena, começamos a mexer com poucas coisas, um motorzinho, aí foi aumentando, pegando volume, pessoal gostando. E aí focamos nos minis e agora estamos aqui, botando os minis para andar, né? Fazendo eles saindo daquela garagem abandonada e vindo para a rua mesmo, para mostrar que o Mini é um carro bom para se usar, né? Porque hoje uma Mini da década de 70, 60, ela tem um valor superior a uma Mini 0 km que você compra na concessionária hoje, né? Exatamente. Se tiver um carro num modelo especial, muito bem restaurado, você consegue um valor superior a um Mini 0 km hoje numa concessionária. E nesses motorzinhos, quem gosta de motorzinho é dentista, né? Mas nesses motores da Mini, tem o 850, os perto de 1000 que o Telemon estava explicando, o 1250. Tem também algumas coisas que podem ser feitas para dar um up no motor, para poder ficar um pouco mais forte, mais gostoso de tocar numa estrada? Sim, o Mini ele é um motor também, ele tem uma mecânica muito desenvolvida lá fora, por isso eles são utilizados em provas de rally, em provas de velocidade. Então você tem N conjuntos de mecânica que você pode apimentar ele, desde comandos de válvula, cabeçotes, pistões, câmbios de 5 marchas, câmbio com dente reto. Então você tem uma ampla opção de opções para você preparar o motor, não só o motor, como câmbio, suspensão, freio, rodas, o carro inteiro, Santo Antônio. Você pode fazer o que você tiver em mente para o seu Mini, é possível fazer com peças originais. Isso é uma coisa muito legal. E acelerando de Mini Cooper. Acompanhe conosco algumas imagens. Um abração para os Cacciatori que nos receberam na casa deles, foi muito legal fazer essa matéria. Mas agora o assunto é designer e nada mais, nada menos que o diretor Brasil-Alemanha da Volkswagen, aqui no Acelera Motor. A paixão de menino pelo cheiro de combustível e por acelerar que o transformou em diretor de design da Volkswagen. Com vocês agora, Luiz Alberto Veiga aqui no Acelera Motor.
Bom, Veiga, fala um pouquinho pra gente dessa paixão. Como é que começou? Porque eu fiquei sabendo aqui por trás aqui das câmeras que começou com 2 anos de idade. Como é que começou essa paixão? A história é a seguinte, olha, só para você ter uma ideia, meu pai casou no mesmo dia que ele foi contratado pela General Motors, né? Os dois no mesmo dia. Então, eu cresci praticamente no quintal de uma montadora. E o meu pai trabalhou durante 40 anos, né, numa montadora também. Ele era desenhista, arquiteto, e ele fazia os biquinhos à noite em casa, né? Então, ele tinha lá a prancheta dele. E o que acontecia? Eu era pequenininho, eu já sentava do lado dele, via ele desenhando e também saía desenhando, né? Então, meu pai, ele tinha ainda desenhos meus com 2 anos de idade, 2 anos e meio de idade, desenho, adivinha do quê? De carro, né? E comecei minha vida profissional como estudante do Senai, né? Modelador técnico. Então, nessa época, não existia escola de desenho industrial no Brasil, né? Tinha escola de arte. Desenho industrial não existia. A palavra design não existia, né? Então, a minha formação acabou sendo bastante exótica, mas ideal. Por quê? Eu comecei com uma base técnica muito boa do Senai, né? Ler desenhos ortogonais, participar de todos os processos de produção de um automóvel. Trabalhei na ferramentaria, linha de montagem, modelação técnica. E, por outro lado, eu estudei muitos anos artes plásticas, pintura, escultura, tal. E a música, né, que foi a parte artística da minha vida. Então, na realidade, se você juntar a técnica com a arte, você vai ter o designer, né? Mas tem um ponto muito importante. Técnica, arte, design, mas tem amor, né? Que eu já notei pelo pouco que a gente conversou aqui. Tem muito amor no que o senhor faz, né? Que isso também é um ponto fundamental para realizar tudo isso aqui que a gente está vendo aqui. O amor realmente existe, né? É paixão, vamos dizer assim, né? Paixão por automóveis, né? Esse cheiro. Hoje em dia já quase você não sente isso, mas o cheiro de gasolina, quando eu comecei, era muito, era bem evidente. Isso fica, os caras falam, tem sangue de gasolina, né? Então a minha vida inteira foi ao redor dos automóveis. Desde que eu nasci, né? O que aconteceu também, quando você eu me tornei um designer profissional, então comecei a desenhar automóveis e realmente construir modelos em clay. Então isso é uma profissão que, aliás, eu nem considero um trabalho. Eu nunca trabalhei na minha vida. Foi só divertimento. Os carros clássicos de hoje, que são carros fabricados até, vamos dizer, 79, 78, carros da década de 60, 50... Eles hoje são carros clássicos e estão aí, rodando nas ruas, você vê em diversos eventos. Será que carros fabricados no ano que a gente está, daqui 30 anos, será que eles vão estar inteiros ainda? Porque hoje em dia, que nem você acabou de falar, hoje em dia é muito mais, a produção é muito mais voltada em rapidez, agilidade, baixo custo e aquele monte de plástico. Será que daqui que vai ser daqui 30 anos? É uma pergunta bem interessante, principalmente quando você também pensa do ponto de vista eletrônica, né? Os carros de hoje têm uma eletrônica muito pesada. Se você tem, só para citar um nome, eu vou chutar um carro aqui, um Porsche lá dos anos 60, né? A eletrônica ali era só para acender o farol, né? O resto era tudo mecânica, né? Por isso que um carro desse, daqui a 100 anos, se ele tiver um problema, você vai lá, tira uma pecinha quebrada, produz ela igualzinha e põe lá e ele funciona, né? Mas com a eletrônica, esse negócio, eu não sei o que vai ser no futuro, né? Mas agora vamos deixar de lado um pouco os carros e vamos continuar nos carros, só que nesses carros aqui, no lápis, na tinta. E esse trabalho todo aqui que a gente está vendo aqui, como é que isso aqui representa o que hoje para você? Para mim, esse é o grande escape, né? É a maneira de relaxar, é a maneira onde realmente eu posso me expressar, trabalhando com coisas que eu gosto, que eu tenho experiência, mas principalmente longe de qualquer tipo de limitação, né? Quando você faz um desenho que não está lá para ser construído um carro, é uma coisa livre. Então, eu me sinto aqui... É meu hobby, eu diria, é mais que um hobby. É uma paixão, é uma coisa... Porque o hobby, esse aqui já virou um pouco de excesso, né? Eu desenho todos os dias. Mas nos últimos 2 anos, eu voltei para o início. É uma retomada do início, que é desenhar com uma caneta esferográfica sobre o papel,
né? Então, são esses desenhinhos pequenos que você tem aqui na parede. Que são aqueles que eu fiquei sabendo que causam alvoroço nas suas viagens, nos aviões, né? O pessoal passa pelo corredor, vê, conta isso aqui, porque é interessante essa história. É muito legal de você perceber o quão as pessoas ficam extasiadas quando elas veem você desenhar. Porque hoje em dia, se você para num lounge, eu frequento muito, eu acho que eu frequento mais que a minha própria casa, né? Os lounges de aeroporto por aí. Você olha ao redor assim, você vê todo mundo com um telefone celular, ou com um iPad, né? Ou com um computador, fazendo alguma coisa, mexendo com o dedinho, né? De uma certa maneira, eu acho isso um grande desperdício, porque as pessoas só ficam recebendo informações, e essa coisa de ficar raspando o dedinho na tela, para mim, não é nada, né? E gozado, eu vi um dia, eu estava inclusive na Espanha, eu estava na sala de espera, e eu vi uma menina desenhando na sala de espera com uma pequena aquarela. Ela estava desenhando num papel. Eu fui lá, cheguei por trás, falei, o que essa louca está fazendo, né? Está desenhando aqui, nesse lugar. Aí você olha do lado, todo mundo com o seu iPad, com o seu iPhone. E aquilo foi uma inspiração para mim, para retornar ao meu princípio. Então, realmente, o desenho simples, uma esferográfica e um pedaço de papel. E comecei a fazer isso meio sem compromisso nenhum, só que eu comecei a descobrir as possibilidades desse instrumento tão simples, né? Então, hoje, se você olhar esses desenhos, na realidade, ele tem quase, embora seja só uma caneta pretinha, né? Um fio pretinho, você pode criar texturas, né? Você quase que enxerga uma cor nesses desenhos, né? Então, para mim, foi muito bacana e é o melhor de tudo. Não preciso de eletricidade, não preciso de mesa, não preciso de computador, não preciso de nada. Eu preciso só de um caderninho que eu compro na Alemanha, os cançons fantásticos, e essas minhas canetinhas que eu uso, que também são importadas, mas, na realidade, são mais esferográficas. Bom, Veiga, muito obrigado. Foi um prazer muito grande poder conversar com você, te conhecer. Pena que a gente aqui tem que ser rápido, porque teria assunto para a gente ficar aqui 2 dias conversando. Muito obrigado mesmo. E você que está em casa, não desligue. Continue vendo esse artista e as suas pinturas. Agora aqui no Acelera Motor. Você sabia que a Imprimax tem uma película protetora incolor que não deixa riscar o seu carro? Bom, pessoal, nosso programa é pura emoção e adrenalina. Então, nada melhor do que depois que acabar o nosso programa, ir até o Milk Mellow e comer uma deliciosa salada ou então um sanduíche, um beirute e, lógico, tomar os melhores milkshakes do Brasil. Valeu? Corre pra lá e acelera conosco. Totality Imbra Blindados. Investimentos constantes para atingir nosso principal objetivo, sua segurança. Garanta o valor do seu veículo blindado na revenda Totality Imbra Blindados. O único com Space Glass, vidro com garantia de 10 anos contra delaminação. Avenida 9 de Julho, 5.345, Jardins, São Paulo. 3168-1133. Clássicos Caslini. É uma oficina especializada em restauração de veículos antigos, com estrutura de ponta e profissionais qualificados para deixar seu carro tão novo e bonito quanto no dia em que saiu da fábrica. Clássicos Caslini.
Qualidade e respeito pelo seu veículo antigo. www.classicoscasline.com.br. Agora o assunto é manutenção. Você sabe a diferença entre uma manutenção preventiva e corretiva? Se não sabe, segura na poltrona aí e acelere com a gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre manutenção preventiva e corretiva. Não só falar, mostrar várias imagens para você aqui no Acelera Motor. Então agora quem vai tirar a dúvida para a gente é o Maciel. Fala aí, Maciel. A manutenção preventiva, ela é feita para monitorar e controlar eventuais falhas que aconteçam nas peças, para reduzir panes e quebras futuramente. A manutenção corretiva ela é feita quando não há essa manutenção não periódica, ou seja, exatamente ao contrário da manutenção preventiva. Exatamente o oposto, era bem o que eu imaginava também, com certeza quem está lá sentado em casa no sofazão esparramado também já sabe disso. Só que às vezes nem sempre executa essa manutenção preventiva, que é muito importante, inclusive financeiramente, pensando no teu bolso. O gasto hoje, o custo para você estar vindo fazer uma manutenção corretiva, ele deve ser bem mais elevado do que uma preventiva, né? A manutenção corretiva, sem dúvida nenhuma, ela é mais elevada. A despesa do cliente ela é maior, porque ele deveria ter feito essa manutenção preventiva, ele só faria as manutenções recomendadas pelas montadoras, né? Como não houve essa manutenção, o que vai acontecer? As peças sofrerão um desgaste maior, exercendo uma pressão maior nas outras peças. Então, quando vai fazer essa manutenção corretiva, tem que trocar as peças que deveriam ter sido feitas na manutenção corretiva e as peças que acabaram quebrando também. Que é o caso desse Honda Fit que a gente viu chegando aqui, né? Eu estava notando o seu funcionário aqui, ele teve que desmontar o carro inteiro, inclusive algumas partes do motor, para conseguir tirar a suspensão. Pô, eu vi ele tirando bandeja, amortecedores, molas, o disco de freio, pastilha e até o óleo estava com nível baixo, estava praticamente sem óleo o carro. É normal chegar muitos carros assim aqui? Infelizmente sim, Zebra. O condutor do veículo, ele acaba deixando o carro sem essa manutenção preventiva, né? Vai andando simplesmente com o carro e aí vai sofrendo um desgaste nas peças, né? Em óleo, em amortecedores, em pneus, em suspensões em geral, né? No caso de mola, terminal, pastilha, disco. E quais são os passos que o nosso telespectador, nosso assinante, pode estar vindo aqui na Highway para cobrir o carro dele, para não ter problema de quebra na rua? A Highway, ela tem um plano de manutenção preventiva excelente. Nós aqui executamos balanceamento, alinhamento, rodízio de pneus, trocamos os bicos, fazemos limpeza de bico e fazemos também a inspeção pré-veicular. E além disso tudo, também trocamos o óleo. São pontos primordiais para você não ter problema na rua, não ficar parado com o carro quebrado na rua com a sua família. Você realmente tem que fazer essa manutenção preventiva. Só que além disso, a gente está aqui na Highway Michelin. Pô, você tem um estoque aqui, o maior do Brasil, de pneus, todas as medidas. Você também troca pneus aqui, né? Também. A Highway é a principal revenda Michelin que tem hoje aqui no Brasil. Então nós temos um estoque hoje adequado para poder atender a demanda de todos os veículos que entram em nossa loja. Então ficou mais do que claro que o correto é fazer manutenção preventiva. Lógico que você pode vir a ter algum problema que você não esperava ter, e aí você tem que buscar uma manutenção corretiva. Mas fique ligado, aqui no Acelera Motor e sempre, manutenção é manutenção preventiva.
Pessoal, Acelera Motor de hoje vai ficando por aqui. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, entra em contato via o Facebook, via o nosso e-mail. Eu queria agradecer muito o pessoal da Aston Martin, que cedeu espaço para a gente hoje aqui, em especial para o Mário Sérgio Machado, que me deu a chave desse Vanquish, esse lançamento, que em breve vocês vão ver aqui rodando no Acelera Motor. Como eu não sou de ferro, agora eu vou dar uma voltinha. Se liga o que acelera esse carro.